Houve um homem que viu o inferno, mas não como aviso, não em visão profética. Ele o viu por dentro, porque estava lá, preso, consciente, irreversivelmente acordado. Ele não era um assassino cruel, nem um anticristo declarado. Era apenas rico, bem-sucedido, respeitado, rodeado de banquetes. Mas por trás da sua mesa farta havia um portão, e atrás daquele portão, um homem faminto, coberto de feridas, esquecido, chamado Lázaro. Na terra, o rico tinha tudo. Lázaro, nada. Mas quando o tempo terminou, Deus virou a ampulheta. E quem estava por cima, desceu. E quem jazia no chão, foi erguido. E o que acontece a seguir é uma das narrativas mais sombrias já descritas pela boca do próprio Cristo. Jesus não diz era uma parábola. Ele diz havia um homem. E ele entra em detalhes como quem viu. O rico morre e de repente está no Hades. Não inconsciente, não dormindo. Vivo, desperto, consciente e queimando. Ali, ele levanta os olhos. Consegue ver, falar, ouvir. Ele vê Abraão, vê Lázaro, vê o consolo que não tem. E então, ele faz um pedido. Apenas um. Pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água e refrescar a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Uma gota, só uma, não um balde, não um rio, só uma gota. Você já desejou algo com tanta intensidade que todo o seu ser gritava por aquilo? Agora imagine esse desejo por toda a eternidade. E sem resposta. Esse é o inferno. Não apenas dor, mas a memória, a consciência, o arrependimento tardio, a oração que não sobe, o pedido que não tem retorno. Mas por que Jesus contaria isso? Porque muitos estão indo exatamente para o mesmo lugar, achando que estão salvos. O homem rico não era um demônio, não era ateu. Ele chama Abraão de pai, reconhece o céu, crê no consolo, mas ainda assim está no inferno. Sabe o que isso significa? Que ter teologia não é o mesmo que ter salvação. Ele conhecia Abraão, mas não conhecia a misericórdia. Ele sabia do céu, mas ignorava o pobre. E então vem o segundo pedido, a segunda súplica. Pai Abraão, então manda Lázaro à casa do meu pai. Tenho 5 irmãos. Que ele vá e os avise, para que não venham também para este lugar de tormento. Sim, do inferno ele vira um pregador. Do fogo, ele tenta salvar sua família. Mas já é tarde, porque quem não ouve a palavra na terra não será convencido por mortos. Eles têm Moisés e os profetas. Que os ouçam. A voz do céu já havia falado. A Bíblia já havia sido aberta. A porta já tinha estado destrancada. Mas agora, tudo o que resta é o eco da negligência. Essa narrativa é mais do que uma história. É um alerta, é um espelho, porque o inferno não é apenas um conceito. É uma consciência sem retorno. É o lugar onde os gritos não se apagam, onde a alma sente, ouve, vê, mas não muda mais. E se isso te assusta, é porque deveria. Cristo não contou isso para entreter, mas para despertar. Estamos falando de alguém que possivelmente orava, que talvez frequentava o templo, que reconhecia Abraão, mas nunca reconheceu Lázaro. E Deus não ignora os Lázaros à porta. Você entende o que isso significa? Que o juízo eterno não virá apenas sobre os perversos declarados, mas sobre os indiferentes, sobre os frios, sobre os que ignoram o clamor dos pequenos. É possível ir ao inferno, simplesmente por viver para si. É possível cair em tormento, mesmo tendo religião. E Jesus deixa isso claro. O inferno está cheio de gente que sabe, mas nunca se entregou. Cheio de pessoas que viram os sinais, mas nunca abriram a porta. O rico não cometeu blasfêmias, não matou, não perseguiu profetas. Ele apenas viveu para si. E agora pede uma gota de água, só uma, e ela não vem. O abismo é grande demais, e o tempo já passou.
Esse é o ponto mais sombrio da história. Deus não nega a existência do inferno. Pelo contrário, Jesus o descreve com detalhes, fala do fogo, do tormento, do abismo, da separação, e o faz para os vivos, porque os mortos já não podem mais escolher. A pergunta que ecoa entre as chamas desse relato é: e se fosse você? Você tem certeza de que não está apenas do lado de dentro da religião, mas que está no centro da vontade de Deus? Você tem se alimentado de banquetes enquanto outros sangram diante do seu portão? Você ainda ouve a palavra ou já a tratou como ruído habitual? Porque o que define onde você estará não é o quanto você conhece a Bíblia, é o quanto a Bíblia te mudou. O homem rico conhecia as Escrituras, mas nunca permitiu que elas penetrassem sua alma. Ele sabia da existência de Abraão, mas nunca permitiu que o espírito de Abraão habitasse nele. E então, num segundo, ele viu, sentiu, clamou. Mas a porta já estava trancada. A eternidade não começa quando morremos. Ela começa agora. Você já está caminhando em direção ao seu destino eterno. Cada escolha, cada pensamento, cada atitude é um passo. E a questão é, para onde você está indo? Porque o inferno não é um lugar cheio de monstros. É um lugar cheio de memórias, de orações tardias, de gritos abafados, de consciências vivas. E Jesus não contou essa história para gerar medo, mas para oferecer escape. A porta ainda está aberta, o convite ainda está sendo feito, mas haverá um dia em que o tempo cessará, e aquele que não quis ouvir será ouvido por ninguém. Na eternidade, o silêncio é ensurdecedor. Não há debates, não há justificativas. Apenas o reflexo do que foi construído em vida. E o que mais assusta é que esse homem do fogo eterno ainda se preocupa com os vivos. Pense nisso. Do meio do tormento, ele clama por seus irmãos. Pede que alguém os avise, que alguém pregue, que alguém os desperte. Mas ouve que não haverá visita. Não haverá sinal. Porque se eles não escutam a voz dos profetas agora, não escutarão nem que alguém ressuscite dos mortos. Essa é uma frase dita por Jesus, e que ironicamente se cumpriu pouco tempo depois. Porque o próprio Cristo ressuscitou, e mesmo assim, muitos ainda rejeitam. Porque não é a ausência de provas, é a presença de cegueira espiritual. O inferno não é um lugar cheio de céticos, é um lugar cheio de teimosos. Pessoas que sabiam, mas adiaram. Ouviram, mas endureceram. Foram alertadas, mas zombaram. A tragédia não é que elas não tiveram chance. É que tiveram e desprezaram. Isso traz um dos mistérios mais sombrios da fé. Há um ponto em que o Espírito de Deus para de bater. Um momento em que a voz que clamava se cala. Um instante em que a porta se fecha. Como nos dias de Noé. As pessoas zombavam da arca, riam das advertências, desprezavam a construção. Mas então a chuva caiu e a porta foi trancada. Não por Noé, mas por Deus. E os gritos do lado de fora não moveram a fechadura. É disso que Jesus está falando. Da porta que se fecha, do pedido que não é mais atendido, do inferno que não perdoa, do tempo que não volta. Lázaro nunca responde. A voz de Deus é representada apenas por Abraão, mas o silêncio de Lázaro diz tudo. A misericórdia tem prazo, e a justiça não tarda. O que muitos não percebem é que Jesus não está apenas contando uma história sobre o pós-vida. Ele está expondo o que está escondido agora. Porque muitos vivem como o rico, entretidos, saciados, religiosos, mas vazios de compaixão. Não enxergam o Lázaro diante de si. Não ouvem mais o clamor da palavra. Não percebem que estão caminhando para uma eternidade sem retorno. E o que torna isso mais grave é que o inferno descrito por Jesus não é um mito. É real, é ardente, é consciente, é eterno. Não há passagens de volta. Não há reconciliação pós-morte. Não há descanso. Ali, o tempo não passa. A angústia não cessa. E a lembrança consome. Porque no inferno, a alma lembra de tudo, mas não pode mudar nada. Pessoas clamam, mas não são ouvidas. Veem, mas não podem alcançar. Creem, mas já não há salvação.
E tudo começou com uma vida confortável e um coração insensível. A maior tragédia desse texto não é o inferno em si, é o quanto ele é evitável. Deus havia falado, os profetas haviam alertado, a palavra estava disponível. Mas o homem rico não ouviu e agora se torna um pregador no lugar da condenação. Alguém que nunca anunciou o evangelho em vida, mas que em morte sente sua urgência. É tarde demais. Mas e você? Está ouvindo agora? Está com o coração batendo? Está do lado de cada eternidade. O que vai fazer? Vai continuar adiando? Vai continuar ignorando os Lázaros que Deus coloca no seu caminho? Vai continuar participando de cultos, mas mantendo as portas trancadas por dentro? Porque essa história não foi escrita para os mortos. Foi deixada para os vivos, para você, para hoje, para agora. O Espírito ainda está falando. A porta ainda está entreaberta. A misericórdia ainda chama. Mas por quanto tempo? A maior mentira que o inferno espalhou é que sempre haverá uma chance depois. Mas Jesus nos mostra, não haverá. Quando a última respiração for dada, o julgamento começa, e não haverá advogado. Apenas a sentença, e ela será justa. Talvez você ache tudo isso pesado, sombrio, duro. E é mesmo, porque a cruz foi pesada, o sangue foi real, e o inferno é um destino real. Mas há esperança, e ela não está em religiões, nem em rituais, nem em promessas vazias. Ela está em Cristo, naquele que contou essa história, naquele que viu o inferno e venceu a morte. Ele desceu ao mais profundo, tomou as chaves, ressuscitou e grita do alto: venham a mim, todos os cansados, e eu vos aliviarei. Ele ainda está chamando, ainda está salvando, ainda está esperando, mas o tempo está correndo. Você ouviu agora o clamor de um homem no inferno, viu seus pedidos, sentiu seu desespero. Não repita o erro dele. Não espere pelo abismo. Não espere pela gota. Enquanto ainda há fôlego, há chance. Mas uma hora, a porta fecha. E quando isso acontecer, não haverá mais retorno. Por isso, se esse vídeo tocou sua alma, não deixe para depois. Comente aqui embaixo. Hoje eu decidi abrir a porta. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E assista ao próximo, enquanto ainda há tempo. Porque o Evangelho não é uma ideia, é a única saída. E a eternidade já começou a contar.